Tá, então vamos. Essa questão, e por exemplo, não é só. Eu acho que o diploma ele corre por fora nisso, essa questão do monopólio e do diploma. O que acontece é que o cara monta um blog lá, ou dando a escrever, e tem lá seus sites, tem alguma coisa, trata lá do assunto do nicho de mercado dele, vamos supor, futebol americano. Eu conheço eu nem sei se é jornalista, ele escreve para site, para ESPN, me parece, sobre o campeonato francês. Ele acompanha e tal, não sei se é jornalista, mas vamos supor, é um aficionado de futebol, gosta de futebol francês, por exemplo, existe esse sujeito. Deve ter parente na França, uma ascendência francesa, deve vir da França, algum pai francês, mãe francesa, tem ligações com o idioma, acompanha o campeonato francês, é fácil, pela internet, por site, por assinatura, alguma coisa assim, própria televisão, e ele tem coluna, escreve sobre isso, nem sei se é jornalista, ou seja, deixou de ser privilégio, monopólio, poder do jornalista escrever. Não é trabalhar em jornal, que a questão do diploma era muito isso, é uma reserva de mercado, uma questão profissional, e mesmo para defender a qualidade da profissão. Mas agora, todo mundo, esse RC, não vou citar o nome dele, o RC que entrou nessa polêmica aí do estupro, que deixaria a filha ser estuprada, aquela coisa toda, ele é tido como jornalista, e não tem formação jornalística, é economista, era operador de mercado, mas é conhecido como jornalista. Quer dizer, como sobreviver com isso? Não precisa mais do jornalista. O jornal não precisa de ser mais. É meio comparando com antigamente que o sujeito que era alfabetizado conseguia emprego, porque o analfabetismo era enorme. Então, para trabalhar no cartório, bastava ser alfabetizado, ele já tinha aquele monopólio do conhecimento. Ser alfabetizado bastava. Mal comparando, ser formado em jornalismo já não basta, ou seja, o mercado destroçou. Tem futuro isso? O que você acha, Carlos? E a minha opinião é que, na verdade, a gente já deveria ter desapegado dessa questão de jornalismo como sendo uma questão de o diploma como sendo um documento para dar salvaguarda, né, de ter acesso ao mercado profissional. Isso já deveria ter morrido há muito tempo, né? Porque, no final, na prática, o que vai acontecer é exatamente isso. Os especialistas vão ocupar mercado, né? Os informais do mercado vão ocupar espaço que o jornalista não está sabendo ocupar na prática. Para mim, existe uma incapacidade de visão de futuro, até. Não é porque eu sou um futurista que estou falando isso, não. Eu já achava muito antigamente que falta uma visão de futuro. A minha tese, desde lá dos anos 2000, é de que a gente não se apropriou das ferramentas. A gente ficou acreditando, como ainda tem muito neguinho que ainda acredita hoje, que vai ter o grande salvador, como aconteceu agora com o pessoal de TV, vai chegar alguém na área de jornalismo impresso, de rádio e mesmo de TV, um novo... Como é que chama lá o cara da MRV? Rubens Menin. Rubens Menin. Mágico. Vai chegar mais um neguinho desse e vai criar uma super redação, vai contratar milhares de pessoas. Não vai acontecer. Isso não tem chance de acontecer. E a realidade é que o pessoal está, desde o ano de 2000, está esperando que vai acontecer isso. A Gazeta foi quebrando, os jornais locais estão quebrando, e o pessoal achando que vai ter milagre, né? A profissão, ela, para mim, vai mudar, de qualquer forma. Ela não tem chance dela ser a mesma coisa do que a universidade. Você está falando de faculdade, né? Das faculdades formarem técnicos de produção de texto. O grande problema para mim é esse. Eu acho que tanto o jornalismo como a economia, por exemplo, a economia também está percebendo que ela precisa começar a formar profissionais das áreas de ciências sociais. Porque ela ficar, se o jornalismo continuar formando gente que domina a técnica de escrever, está ferrado, está ferrado. Porque é exatamente isso que você está falando. Aí vai entrar o cara que tem habilidade, tem
habilidade de falar em público, tem habilidade de falar de futebol, né? que sabe francês, então vai fazer cobertura lá do campeonato francês, do campeonato árabe, né? São os nichos, né? Esses caras que vão ocupar, né? O Uhum. que a gente tem que identificar é um novo perfil desse jornalista, que tem que resgatar ciência social. Concorda? É o fim do especialista em generalidades, né? Aquele cara que ia para a redação. Também, E, também. e você, da mesma época que eu, nós somos contemporâneos, você deve lembrar bem que o cara formava, ele ia ou para a polícia ou para cidades, Isso, né? Aí tinha aquele mito que polícia que formava bom jornalista e cidades, que é a cobertura geral, né? O repórter de geral ali. Aí ele guindo um pouquinho, ele vai ganhando experiência, ou ele vai para a economia, ou ou para ele vai para a política. política. Ou vai Isso. para a política, né? Para as áreas Aliás, eu nobres, estava. né? Para as áreas Tem uma. nobres. É só um adendozinho. Eu estava assistindo ontem, o The Post, que é a guerra do Washington Post, que descobre aqueles documentos. Não sei se você chegou a assistir. Com Tom Hanks e a Meryl Streep, que o Washington Post, o New York Times descobre uns documentos do McNamara e eles começam a revelar que os Estados Unidos mentiu na guerra, uma série de coisas. Bom, onde eu quero chegar? A figura que tem uns documentos chega na redação com os documentos assim, uma figura meio riponga, para na frente de um cara e diz assim, você é importante? Acaba assim, eu sou jornalista. Aí ela dá uma caixa para ele e sai correndo. E aquelas caixas continham os documentos. Ah, não, ele falou, eu sou repórter de assuntos gerais. Ou seja, era um repórter de geral, com uma cara de foca enorme. Ele vai à sala do editor, que é o Tom Hanks, o cara nem recebe ele. E o cara está com a bomba na mão. Assim, é muito irônico isso, né? Assim, o repórter de geral, ninguém dá bola. Não, chama fulano que ele vai escrever. Ou seja, o jornalismo, então, o cara não tinha especialidade, era o especialista em generalidade, o cara que sabia escrever, o bom repórter e tudo. O que eu estou observando que a gente está chegando é que aí a gente vai chegar na questão da formação. Tem que mudar porque o sujeito tem que ter um domínio de redação web. Eu vejo muito, assim, o cara é graduado em jornalismo, mas ele não está exercendo jornalismo, ele está sendo um redator web, ele está sendo quase que um publicitário ali. Você Isso. acha que ainda tem essa formação, assim, o cara consegue trabalhar num portal de notícias, esse jornalismo purista, ele ainda existe? E com as novas tecnologias, com portais, com revistas, com jornais que vão existir, tá vendo essa dissensão aí, mas o jornalismo, se bem formado, com especialidade, ele ainda resiste ou vai mudar totalmente? Só lembrando uma história aqui, que na época que eu trabalhei na Gazeta Mercantil, isso final dos anos 2000, eu gostava de brincar ficava brincando com o pessoal que publicidade, a diferença entre publicitário e jornalista é que o publicitário ganhava dinheiro com a publicidade que ele fazia, né? E que no final das contas o jornalista era o cara que produzia letrinhas pretas para preencher o espaço em branco que a publicidade não vendeu, né? Exatamente. E de certa forma eu acho que tem muita gente ainda que está lidando com o jornalismo como se fosse preenchendo letrinhas digitais nos espaços que os blogs, os sites, os portais precisam preencher, né? Mas, na verdade, também eu acho que existe uma perspectiva positiva de avanços do ponto de vista de pessoas. Eu participo de alguns grupos, eu tenho visto que alguma valorização de boas reportagens. Sim. Quem tem habilidade e paciência para buscar boa informação está conseguindo se destacar. E vai conseguir se destacar muito mais do que aquele sujeito que tem um blogzinho que fica copiando, dando Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Eu não sei se eu perdi um pouco da sua questão. Não, não perdeu, não. É isso que essa formação, a gente, é uma questão que a gente ia tratar, mas isso. E a formação?
que a gente até conversou antes. Você tinha o método antigo e a formação antiga, ou seja, lauda, jornal, impresso, aquela forma de escrever e tal. O cara chegava na redação, que ele ia redigir o material. Aí que começou os jornais. Os jornais começaram a sair no dia seguinte, mas o cara tinha que fazer um vídeo ali, mandar um flashzinho, então exige mais agilidade ali. Agora, não tem mais, agora são essas plataformas. O cara é jornalista, mas ele não tem que escrever tanto, ele pode comentar ali, quer dizer, ele tem o novo formato, está levando uma nova formação. Como é que está? Você tem acompanhado isso? Você tem alguma interlocução com a universidade, com a faculdade? Como é que está a formação disso? Eles estão formando ainda jornalista para escrever no Jornal do Brasil, na Folha de São Paulo, aquelas coisas caudalosas. Você tem observado isso? E a academia tem acompanhado isso? Eu tenho a impressão que ainda se forma exatamente para isso, para pensar em trabalhar. Ainda vou trabalhar no Estado de Minas, aqui em Belo Horizonte, né? Ou na Folha, ou no Globo, alguma coisa assim. Né? Então, assim, eu tenho muito pouco contato. Eu não tenho, na verdade, nenhum contato hoje com a universidade. Mas, praticamente, eu diria, eu não tenho muita dúvida de que a defasagem é muito grande. O pessoal ainda está pensando em como lidar tecnicamente para trabalhar como jornalista. Ou seja, é como produzir um bom texto, como fazer um título, como fazer isso, como fazer aquilo, ao invés de estudar ciência social, sociologia, matemática, que hoje é importante, estatística, jornalismo de dados, ou seja, quando eu falo de jornalismo de dados, é a questão de como lidar com estatística, como lidar com ferramentas estatísticas e com ferramentas de busca. Né? É muito mais importante do que como escrever para jornal ou como escrever para como chama? Para um portal, né? Para um blog. Portal de notícias, né? Um blog. Eu tenho impressão, pela sua convivência com o pessoal, você não tem, você andou tendo algumas experiências de alguns cursos promovidos pelo sindicato, essas coisas todas. Como é que foi essa sua convivência com o pessoal? O pessoal vai meio para aprender a técnica, alguma coisa ali, meio para se reciclar e tudo. É interessante. Talvez nisso aí, Carlos, quem sabe numa próxima conversa, você tinha sugerido que a gente conversasse aí, a gente chamar alguém de alguma universidade, um professor, um diretor, um mais novo, e colocar na roda e colocar, fazer um levantamento com ele. Como é que é a formação, ele mesmo, deve ser um cara novo, né? Porque os velhos, né? A gente pode até se incluir nisso, mas tem gente que está aí nativa, que é mais velha que a gente, tem uma dificuldade enorme. Eu vejo aqui, não vou citar, claro, é um jornalista, provavelmente foi seu professor, escreve bem, tem um texto bacana, tem uma... Não vou nem entrar muito em detalhe, não, porque não é nem questão ética, não, é porque não é relevante. Mas veja bem, ele tem uma área no qual ele domina, ele escreve, tem uns textos maravilhosos no Facebook, mas é um negócio enorme. Aquela massa de texto assim, qualquer dia eu vou entrar assim e falar assim, fulano, abre parágrafo, formata melhor seu texto, não é? Fica bom, eu acho que é uma resistência, você tem essas técnicas, a própria internet ensina, a gente aprende isso rápido e as pessoas têm resistência. Não, no meu tempo era assim, abre um parágrafo, faz uma lista, facilita a leitura no computador, a leitura no computador é diferente do papel. Eu qualquer dia vou fazer isso. Fulano. Tem que levar em consideração que diagramação era um negócio levado a sério quando o jornal era em papel. Sim. Você também buscava facilitar a leitura. Não tem a menor dúvida. Exatamente. E essas técnicas, aí que entra, era legal pegar a academia por causa disso. Porque se você vê essa questão do lead, da pirâmide invertida, isso é da década de 50 para cá. Na década de 40 para lá, o jornal trabalhava com nariz de cera. Essa importação do método americano da revista Life de fazer, isso é praticamente recente na história do jornalismo. Era aqueles textos caudalosos, aquele narizão de cera, assim, o cara... Normalmente o jornalista era advogado, era da Academia Brasileira de Letras, floreava o texto, assim, aquele texto
parnasiana, aquela coisa Ou assim, de algum partido maravilhosa. político também, né? Exatamente, exatamente. Era interessante, então, a gente levar para isso, para quê? Para resgatar isso, o jornalismo. Grandes reportagens, a gente tem visto colegas meus aí que conseguiram adaptar, fazem um trabalho bacana, foi premiado outro dia um colega nosso, o Daniel Camargo, não sei se você conhece, ganhou o prêmio Herzog, com uma reportagem interessantíssima, muito bem feita. Ele não fotógrafo com imagem, mas o texto, o jornalismo está lá presente, assim, puro, puro, brilhante, você entendeu? Na sua forma pura mesmo, sem lapidar. É interessante esse tipo de coisa. Eu não sei se a academia investe nisso. Tá aí, aquilo que você está fazendo. A gente brincava muito isso, né? Você está usando o computador como uma máquina de escrever de luxo. E não é. Computador é uma coisa, máquina de escrever é outra, completamente diferente. Talvez seja isso. Talvez a gente já coloque isso para o público que está assistindo, seus assinantes aí do canal Radar do Futuro, a gente ampliar, pegar esse mote da discussão, trazer um acadêmico aí, até um estudante, quem sabe, fazer um papo a quatro aí, um novinho, um calorinho mesmo que entrou aí, que visão que ele tem, o que ele quer, o que ele pensa, o que ele leu, se ele tem algum ídolo Eu no gostaria de jornalismo, alguma saber, coisa assim. eu desde lá dos anos 2000 e pouquinho, quando eu saí lá da Gazeta Mercantil, eu criei uma empresa que se chamava Conteúdos.com. Eu tinha um irmão que era meio maluco, ainda é. Eu não sei se ele vai poder ver isso, né? Mas ele desenvolveu um sistema... Você tem quantos irmãos? 2? Então eles o outro não mexeu o outro. Não, ele sabe quem é. Não vai adiantar. Né? Ele vai Mas saber, mas as ele pessoas era não um precisam. gêniozinho mesmo da tecnologia e ele desenvolveu um sistema de atualização de portal, né? Que inclusive antecedeu em muito tempo o que veio a ser depois o WordPress, Joomla, esses sistemas de atualização de site automático, né? Isso em 2000 e pouquinho. Eu cheguei aí em uma das nossas faculdades aqui de Belo Horizonte, que na época estava completando 30 anos. E eu ofereci essa ferramenta com a alegação de que ia chegar um tempo em que os laboratórios de jornalismo iriam usar essas ferramentas, né? Inclusive porque elas eram, do ponto de vista de laboratório de jornalismo, elas eram muito mais dinâmicas, muito mais, digamos, pedagógicas do que os jornais impressos. Com todo respeito, os jornais laboratórios impressos. E essa é uma dúvida que eu gostaria até de conversar com esses professores para saber se ainda como é que tem sido essa coisa do jornal laboratório. E, para mim, com todo respeito, eu já fiz matéria para jornal laboratório, mas quando não tinha internet, mas era antipedagógico, já era pouco pedagógico. Por quê? Você já no primeiro período do curso, você já fazia matéria. Posso fazer matéria para o jornal? Pode. Aí você já dizia assim, não precisa formar. Para que eu assisti aula? Primeiro semestre, não tive aula de nada e já vou fazer matéria para o jornal. Né? No caso, você sabe qual que foi. Né? Não vou dizer qual que é, não. Mas aí eu ofereci isso, nunca me deram retorno. E eu tenho a impressão de que até hoje não existem jornais laboratórios. Porque se você pega um WordPress hoje, coloca uma turma de estudante para trabalhar 30 dias na pauleira do jornalismo real, você tem um puta trabalho. Você vai ter um trabalho muito mais dinâmico do que você está fazendo jornal impresso, em que o cara pega a pauta hoje, te entrega para o editor daí a 60 dias, o editor olha aquele trem com uma preguiça. Puta, vou ter que sentar com o estudante para mostrar para ele, né? Vou ter que... Então, assim, que era... né? Então, e o jornal laboratório, um WordPress, você cria um jornal, você faz 1000 coisas, né? Sim.
Eu tenho a impressão que o pessoal ainda está fazendo e falando assim, nossa, é o melhor jornal impresso de Laboratório de Minas. E assim, para mim, é sem menor sentido. Né? É interessante ter isso mesmo. Inclusive para dominar a ferramenta do WordPress, porque ela tem milhões de recursos e você vai aprendendo fazendo, e ela vai melhorando. Além disso aí, Carlos, aqui uma outra questão que a gente levantou é essa do blog do jornalista independente aí. Aí o cara tem um blog, montou lá o seu jornal, tem seu blog, seu portal, seu site, no qual ele vai tratar de assuntos jornalísticos, mas ele precisa de pagar as contas, né? Ele não faz um acordo para os boletos desaparecerem, os boletos continuam chegando. E ele tem essa possibilidade que a internet dá de monetização, chamada monetização, ou seja, financiar, pagar as contas. Isso não tira a independência? Isso aí que é uma discussão que eu gostaria de ter. Dentro do jornal você tem as limitações, mas talvez não sejam tão escancaradas, né? A partir de um blog, você começa a ter que falar de algum produto ou alguma coisa que você tem que fazer ali para atrair determinados anunciantes para que estampem anúncios no seu site. Mesmo o Google AdSense, você tem que ter ali uma palavra-chave, alguma coisa ali. Isso não tira um pouco aquela independência romântica do jornalismo, não? Como é que você vê isso? Eu acho que tira, mas nem tanto. Eu acho que, sinceramente, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de fazer, de ser dono dos meios de produção, né? Das nossas ferramentas de produção. Ao contrário de outras épocas, você dependia 100% de ter um patrão, né? Eu acho que você tem uma oportunidade de ouro de ser dono do seu trabalho, da sua opinião. Eu, na prática, eu tenho meu site, o Radar do Futuro, eu coloco lá o AdSense e eu não tenho um acesso muito grande, mas o AdSense não está me vigiando o que eu estou publicando, deixando de publicar, não. Na prática, não. Né? Sim. Desde que eu tenha uma competência para gerar um número de acesso suficiente e fazer divulgação de produtos, eu consigo ter um faturamento. Né? Eu acho que, na verdade, até pelo contrário, eu posso estabelecer novas estratégias, desenvolver novos produtos. Eu acho que o mais difícil mesmo é você ter parceiros jornalistas que topem entender esse processo, romper com esse vínculo, com esse desejo de ter um patrão. Porque, sinceramente, eu vejo que até no próprio sindicato de jornalistas, os caras são dependentes, e, na verdade, isso é fato. Né? O sindicato de jornalistas depende de patrão. Então, não percebe a importância de romper com esse vínculo, de favorecer essa coisa do vamos nos apropriar de novas mídias. Porque, tudo bem, vamos reconhecer que o sindicato depende da verba do jornalista que está empregado. E por isso mesmo, para o sindicato, eu sou uma pessoa que não tem a menor importância, de fato. Porque eu não pago contribuição, não é pelo fato de que eu não valorizo o sindicato. E nem é necessariamente porque o sindicato não me dá retorno, mas é porque o sindicato não me percebe como alguém importante, né? Alguém relevante para as estratégias. Então, assim, eu não acho que necessariamente elimine a nossa independência. Talvez possa até favorecer. Né? Como é que tem sido a sua experiência em relação a isso? Na verdade... Porque você também é um cara que vem desenvolvendo já há alguns anos uma atuação independente, né? Sim, sim. A questão fica também, que está me ocorrendo agora aqui também, é que não faz muita diferença, mesmo com toda a problemática ética que dê isso, de alguém que tem um caderno de turismo de veículos. Com todo respeito aos colegas que estão lá, eu já até fiz matéria para isso, mas é um jabá danado, vamos ser sinceros. Isso, exatamente. Né?
né? O Isso. lançamento de carro é bacana, tal, mas você recebe o carro, o hotel, viagem, tal, dirige o carro lá. Mal, mal você pode fazer uma crítica. É muito difícil você detonar o carro e tem as verdadeiras carroças aí, depois dá um É, problema, né? O mesmo acontece com o turismo. O cara conhece o mundo inteiro, mas é na base ali de uma troca, né, quase que comercial. Vamos ser sinceros. Quem isso. faz, faz. Quem não faz, não tem problema nenhum, mas que justiça é verdade seja dita, né? O que a gente vê também são blogueiros, né? A gente não pode. Você tocou numa coisa interessante. O AdSense não interfere. O que a gente vê é blogueiro, mas aí não vamos colocar isso como jornalismo. É aquele que fala sobre estética, né? Aquela blogueirinha, né? Fala sobre estética, aí recebe um produto, fala de uma nova maquiagem, aí a fábrica de maquiagem manda, né? Estacionar uma carreta cheia de produto para ela lá. Quer dizer, é um negócio que depende muito também do profissional e de Que como na ele prática conduz, né? existia também no jornalismo antigo, né? A quantidade de É. presente que a gente recebia em redação era uma coisa tremenda, né? A Até ética não é muito brincava. diferente na prática, A né? gente brincava muito. O pessoal da economia recebia os melhores presentes. O pessoal da polícia, da cidade ali que eu Pois é. trabalhava, não recebia muito, não. É, Economia sempre aparecia. existia até uma certa crença de que a grande vantagem da economia era essa, você recebia jabá. Cesta de Natal no final de ano. É, Mas o que eu tô querendo, o que pode pegar também, aí, não querendo voltar, mas nessa formação acadêmica, que é o seguinte: é o sujeito usar essas ferramentas aí, o AdSense, alguma coisa assim, para ele aprender como é que comporta o público, alguma coisa, para ele oferecer o melhor, essas ferramentas de Google Analytics, que fazem análise de desempenho e tal. Devia entrar na formação dele aí para ele ter uma ética, porque o Google, a gente está falando aqui desse mecanismo de busca, ele tem, aparentemente, ele é muito correto com isso. Você não engana ele fácil, não. Tanto é que ele muda muito algoritmo, essas coisas, justamente para isso. isso, porque parece meio fácil. É isso que me preocupa às vezes, que é legal da gente trazer numa discussão alguém acadêmico para discutir. Será que o cara tem ideia, olha, tal leitura, tal horário, alguma coisa assim, ele tem uma noção, porque senão o sujeito cai na tentação fácil ali de fazer um blog para bajular alguém, entendeu? É isso que é a minha preocupação. Mas essa questão que você colocou do AdSense, eu achei interessante. Você gerando leitura, fazendo um bom trabalho, você vai gerar leitura, atrair um público qualificado. É isso que ele quer. Não importa se você é corintiano, palmeirense, petista ou pissolista, né? Não interessa. Talvez nisso aí resida. Talvez a gente tenha esse ranço aí. Essa questão, então, você acha que o jornalista ele tem essa resistência, então continua essa resistência, ele já vem com essa resistência, mesmo mais o nativo digital, de usar essas tecnologias, ele quer trabalhar no grande jornal, no Washington Post, ser um Kalbenstein, um Bob Woodward aí que vai derrubar presidente. Você acha que ele tem esse sonho de uma noite de Eu acho verão? que tem uma ilusão de que, né, vive na ilusão de que vai chegar o empresário salvador da pátria que vai mudar todo mundo, vai criar empregos, vai criar oportunidades, vai pagar bem, né? É, E a maior parte desses profissionais tem que se convencer disso. Não existe isso mais, não vai existir, né? não. O que vai Uhum. existir, no máximo, é um Globo, um Estadão, uma Folha, criando oportunidades para uma ideia, um conceito, e aí te contratar de forma indireta, né? É, Então você vendeu uma ideia, um produto que já e você conseguiu um certo sucesso para poder chegar neles e vender, porque eles vão continuar imperando. É lógico que isso significa que a tendência dessas grandes marcas é continuarem como sendo as mais fortes, mas com equipes reduzidas e cada vez mais reduzidas, contratando é, pessoas que vão preencher esses nichos de conhecimento, de demandas. exatamente. Será que Acho que a gente essas tem que grandes. perder essas ilusões, né, de jornalismo antigo,
né? Sinceramente, assumir uma posição de... Eu acho que o grande destino para o jornalismo é o cooperativismo. Lá em 90 e tantos, a gente tentou desenvolver, eu e algumas pessoas lá no Sindicato de Jornalistas até, nós tentamos desenvolver uma iniciativa de cooperativismo que não deu certo porque a gente conseguiu um cliente e logo depois o cliente você conquistava a pessoa que estava fazendo trabalho, né? Então, logo a pessoa roubava o cliente da cooperativa. Mas eu acho que agora, por uma questão de sobrevivência, ações de cooperativismo, de associativismo, parcerias, no final das contas, elas vão ser essenciais para a nossa capacidade de sobreviver nesse mercado, né? Você acha, só retomando um pouquinho antes do que você disse aí, os jornais então despertaram para essa credibilidade, esse ativo enorme que eles têm, que é o nome deles, a Folha, o Globo, o Jornal do Brasil, e investir em bons profissionais, ainda que fazendo um blog, alguma coisa assim. Você tem Sim. notado, né? Está partindo muito para a área de análise, para interpretação, né? Pegar os cabeças de prata aí, que inclusive estão em suas casas, né? A pandemia fez isso, e aí eles descobriram isso, então é um negócio interessante, né? As lives de debate são um negócio interessante. Você acha que aí surge, então, uma forma de manter isso aí, a pessoa investir nisso, na formação dela, de especializar o sujeito estudar matemática. Isso que a gente volta lá para trás, quando eu falei que o jornalista precisa aprender ciência social, ciência política, precisa de ter conhecimento, porque é isso que vai fazer ele destacar. Desenvolver estratégias de busca de informação. Por mais que um blogueirinho, um influencer, blogueirinho sem desprezo, né? Mas um influencer, uma pessoa dessa que tem uma grande base de leitores, essa coisa toda, por mais que eles tenham competência, eles têm deficiência de formação. Eles são... então, assim, eles não só de formação, inclusive de técnica, para buscar informação, ter fontes de informações, saber disseminar informação, ter abrangência de conhecimentos. Então, se a gente não fizer uma mescla desses conhecimentos, a gente não vai ocupar espaço. Se a gente achar que é só produzir notícia, a gente está ferrado. E os veículos, eles sabem disso, eles precisam de análise. Olha a quantidade de blog que tem hoje, que eu acho que jornalista continua não sabendo ocupar espaço, a quantidade de blog interessante de gente que está apresentando, tem muito economista, inclusive, que está apresentando informação consistente e análises, são análises que estão preenchendo espaço que, de repente, o próprio jornalismo não está sabendo preencher, né? Será que a gente está numa transição aí? A nova geração não soube. A velha não domina a tecnologia, tem medo do computador. E a nova não descobriu isso. Será que a gente está num período de transição? Sim. Que avalia assim, né? O velho não morreu e o novo custa a nascer. O novo não tem memória, né? Exatamente. O novo não tem... Eu lembro quando as diretas, acho que fez 20 anos, foi 20 anos, das diretas, foi em 2004, né? Foi 84, as diretas, 2004. Eu estava ou foi 2009, que fez 25 anos. Pior aí, fez 25 anos, 2009, exato, me lembrei. Eu estava numa redação de um jornal, não vou citar, e tinha uma foca, uma novinha lá, ficou espantada de lembrar que eu tinha ido. Você foi ao comício das diretas? Fui. E fui como estudante de jornalismo. Aí ele achou que estava conversando com o Matusalém. Mas essa experiência falta. Então, essa transição ela vai se dar como? Voltando àquela questão, vão trazer o professor.
academia não está formada para isso e os jovens não perceberam. Como fazer isso aí? Como ligar esse ponto? Uma grande Como é que a pergunta. gente liga esses pontos? É uma grande pergunta, né? Essa é a Exatamente. questão. Essa é a questão. Eu Como acho que uma tratar dela no entidade próximo. tipo o sindicato vai ter um papel importante nisso, na reivindicação de mudanças, na formação, essa coisa toda, né? Na consciência. Uma das coisas que falta para a gente, me diz aqui, quem hoje, do ponto de vista de jornalismo, né, tá atuando a favor de uma mudança da consciência do profissional, da cabeça do profissional. Eu agora, sim, rapidamente, eu não lembro de ninguém, né, nenhuma instituição que fale, que pregue mudanças, que esteja de fato. Eu acho que o Observatório da Imprensa fazia um pouco isso antigamente e perdeu relevância, perdeu força. Perdeu. E era essa coisa do vamos questionar. Né? Você tem alguns organismos internacionais que fazem essa reflexão, né? Que tem cursos, então tem a coisa do jornalismo de dados, essa coisa toda. Mas você não tem referências de jornalismo que levem esse debate sobre o que vai existir de diferente. Pelo contrário, eu acho que o que tem até algumas pessoas que são referências, elas caem no discurso comum da tecnologia. Uma coisa que me incomodava muito antigamente era que o cara do jornalismo achava que ia se introduzir no mercado de jornalismo futuro, né, aprendendo tecnologia. Na verdade, aprendendo Photoshop, né? Ou seja, técnica, aprendendo como é que chamava aquele Dreamweaver, né? Dreamweaver. Ou seja, quem está usando hoje Dreamweaver, quem apostou nisso, né, se ferrou. Então, assim, a gente precisava de organismos para fazer uma reflexão. E como o jornalista estava fazendo estava tentando aprender Dreamweaver e Photoshop, né? Os caras de tecnologia ocuparam o espaço. E a questão é muito em cima de quem domina a cultura do setor. Hoje, quem domina a cultura do setor é o marketing direto, não é o jornalista. Quem diz que um texto é bem escrito para o Google, né, é o pessoal do marketing direto. Quem hoje tem maior... Eu gostaria, que é outra coisa que a gente poderia convidar alguma pessoa também, que possa dizer. Mas eu tenho a impressão que quem tem mais jornalistas hoje contratados sem emprego é uma empresa de marketing direto, né? Ou são empresas. Aqui em Minas eu tenho quase certeza, não sei se você deve conhecer, a Rock Content. Sei qual é. Né? Conheço. Ela deve ter mais gente hoje, ela deve criar trabalho para mais jornalistas que todas as redações individuais. Se você olhar individualmente, né? Era bom trazer alguém. Ela é uma potência. E ela que diz para você, ela que vai dizer para você o que é um texto bem escrito ou mal escrito. E o que é um texto bem escrito ou mal escrito com todo respeito à Rock Content, né? É um texto que para o Google ler, não para o leitor ler, né? A Rock Content ainda está... Eu acho que eles estão até mudando. Eles já estão começando a cair na real de que o conteúdo é relevante. Mais relevante do que você colocar H2 no meio do texto, colocar negritinho, essa coisa toda. Eles já estão caindo nessa real, né? Valorizar o texto. E tem insistido muito. Eu tenho lido muito sobre SEO nos últimos, particularmente eu, né? Nos últimos meses. Aí eu tenho observado muito isso, conteúdo relevante, uma coisa bem escrita. Não é um texto beletrista, mas é uma coisa instigante que vai te chamar a atenção. Não é um texto que o computador faz, não é aquele texto pasteurizado, né? Com gosto artificial, com gosto de comida vegana, com todo o respeito aos veganos. É apenas uma metáfora de brincadeira. Mas é aquela coisa artificial, industrial, né?
É a diferença entre um hambúrguer que você compra de caixinha e outro que você faz ou que você compra aí, que o cara fez, tem um tratamento. É completamente diferente. Parece que as ferramentas já estão percebendo isso, está caminhando nesse sentido. Porque os textos estavam ficando chatos, né? Estava ficando aquela coisa chata. Aí que entra. Por isso que eu te falo, essa transição que a gente está no meio dela, que a gente deve chamar essa reflexão para aproveitar. Porque a coisa é toda direcionada para um negócio padronizado, chato, e morre-se o jornalismo dentro daquele sentido de instigar, de levantar grandes questões, de buscar dados, de cutucar mesmo. Senão vira o redator web. Eu acho que tem essa diferença. O sujeito é graduado em jornalismo, vira redator web, ele perde, fica sem graça. Eu acho que a gente não é nem por romantismo, por idealismo, não. É mesmo porque os tempos vão exigir isso com essas ferramentas de inteligência artificial. O Google já consegue ler isso. Eu tenho observado muito, tem umas ferramentas muito interessantes aí que leem isso. Elas percebem a chatice do texto, né? Eu acho que o próprio robô do Google dorme ali. Eu queria ver com você, agora te pegar de jeito, é numa questão que a gente sempre discutiu, você sempre levantou. E o jornal impresso, acaba ou não acaba? Sem dúvida. É questão de pouco tempo, né? Na verdade, já era para ter acabado. Só não está acabando porque a indústria, o que a gente tem que considerar é que a indústria, as agências de publicidade, elas são tão viciadas em impresso, ou de alguma forma, dizendo de outra forma, elas são tão dependentes do impresso que elas vão alongando essa vida. Então, a gente tem que lembrar que as agências elas também enfrentam uma crise por conta do modelo de faturamento. Para elas ainda é pensar eu vou investir no radar do futuro, investir 2.000, né, porque o radar do futuro tem N mil acessos por mês e fala com o meu público específico de futuro, né? É lógico que eles preferem investir 200.000 no Estado, num jornal dos mineiros, né? Mas não estão fazendo isso, né? Senão os salários não estariam tão atrasados há tanto tempo, né? Uma decadência firme, né? Então, assim, para eles é muito mais interessante investir 200.000 aqui no jornal tal, mais 100.000 no jornal tal, do que investir em pequenas frações em várias publicações, né? Então, eu acho que é uma questão de pouco tempo. O gasto é grande para a distribuição, né? O sistema em si todo é muito caro, né? O papel, que deve estar... Isso, inclusive, é um fator que deve estar sendo até acelerado, porque tem um dólar aí que está alto, né? Que deve estar impactando as empresas, né? Então, assim, eu acho que é uma questão de pouco tempo, ainda mais que os jornais, na prática, eles se mantêm como um mesmo modelo de negócio. Eu me convenço cada vez mais, isso nós estamos falando de jornal, eu acho que revista ainda demora mais um pouquinho, né? Mas eu acho que da mesma forma que o jornalista, o jornal em si, ele já deveria estar entendendo que ele não produz mais só notícia. Ele deveria estar produzindo análise, né? Ele deveria estar criando. Você chegar lá num grande jornal e falar assim, você tem uma base de dados de todas as notícias que saíram sobre, por exemplo, o setor automobilístico, sobre a construção. Você consegue cruzar os dados sobre a construção? Como é que está hoje a construção? Ou você continua anunciando que a construção está bombando porque se tem esperança de receber um din-din do pessoal das construtoras e das imobiliárias, né? Então, assim, o que eles têm que começar a vender é uma análise boa, uma análise profunda do mercado. Olha, dizendo assim, bom, só aqui na região
Centro-Sul, você tem atualmente 3 obras por quarteirão, estou exagerando, né? Mas tem muita obra e para uma realidade que daqui a 2 anos vai ter uma quebradeira geral, porque você tem perda de renda da população, classe média sendo arrochada, né? Vai ter uma quebradeira, né? Os jornais deveriam estar fazendo essa análise para poder vender essa informação, mas não, estão publicando notícia e às vezes colocando notícia já com um viezinho, porque acha que vai conseguir um anúncio. O pior que é jornal que às vezes nem capta anúncio mais de imobiliária. Né? Os caras já perderam anúncio de imobiliária há muito tempo e ainda estão lá. Não vamos publicar lá que o setor de imobiliária está caindo em crise, não, porque senão nós vamos perder o anúncio. É a herança dos classificados, né, que mantinha o jornal, né? Isso. Mantinha, então, assim, na folha de pagamento. Não tem sentido mais ter o jornal impresso, a não ser para uma meia dúzia de pessoas que realmente não abrem mão, não acha que eu adoro ficar com a mão suja de tinta, né? Eu preciso para me sentir que eu estou manipulando informação, alguma coisa assim, né? Mas realmente, você olha nos prédios, nas instituições, né? Nas instituições, que eu queria dizer, na verdade, nos prédios comerciais, prédios residenciais e comerciais, né? Nem jornal de graça o pessoal pega mais, né? Então, eu acho que é uma questão de pouco tempo, né? Eu acho que é mais o que eu acho que vai selar o fim dos jornais, no final das contas, vai ser quando acabar definitivamente a publicação legal, né? Que aí sim vai ser o fim, né? Aí todo mundo fecha. Concorda, não? E essas Será novas... que eu estou exagerando? Concordo. Né? Não. Só para citar um grande jornal, o Globo já não circula impresso em Brasília nos finais de semana. As edições de sábado e domingo, o assinante recebe lá por PDF ou por algum outro formato. Não circula mais em Brasília. O Tempo, como citar também, parece que não tem uma edição impressa. Não vou citar, peço perdão se eu Hoje em dia acabou, né, o impresso? Hoje em dia acabou o impresso. Hoje em dia acabou. Aliás, tem outro aspecto que, na verdade, alguns desses jornais só circulam porque a lei ainda determina que a publicação legal precisa ser impressa. Eu tenho a impressão que é por aí, não? Não sei. É uma boa questão de levantar, porque eu, inclusive, porque por esses dias aí eu tenho que publicar um edital de convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária do entidade. Então, você vai poder confirmar. Eu vou olhar a coisa ainda você tem obrigado a publicar num jornal local. Mas a gente não pega... Engraçado, vou olhar, boa. Tratando de questões particulares aqui, não, mas é porque a gente não pega a edição impressa. Eles mandam para a gente um PDF, alguma coisa assim, e aquilo tem valor legal. A gente pode anexar na documentação. Principalmente a Assembleia Geral Ordinária, que é muito mais... a legislação é mais rígida com ela, né? A GE, o estatuto tem mais liberdade, mas a AGO, a firmeza jurídica é maior, as exigências jurídicas são maiores. E aquilo a gente recebe o PDF, anexa junto com a documentação e tem valor legal. Bom, Carlos, acho que a gente já conversou bastante, já colocou bastante lenha. Eu acho que vale. Vamos quem sabe aí, entre seu público, aí, algum espectador do Radar do Futuro, se disponha como professor ou como estudante participar desse próximo papo, da gente dizer dessa formação aí, que é uma questão, né? Ficou na dúvida aí, a gente ficou. As universidades estão formando os Clark Kent da vida ainda, aquele jornalista que vai trabalhar impresso, ou já dá uma outra dinâmica para ele, ou os nativos digital já nascem com isso intuitivamente. Acho que é uma questão legal da gente tratar.
no canal Radar do Futuro. O que você acha? Vamos sim, vamos convidar, vamos levantar nomes. Se alguém quiser se candidatar, já pode mandar para a gente a informação. Precisamos de voluntários, né? Exatamente. Quem for voluntário, aliste-se, né? Você quer fazer uma despedida aí? Despede aí. Agradecendo, então, ao pessoal, aos assinantes, aí, o pessoal inscrito aí no canal Radar do Futuro. E a gente sempre volta aí tratando de outras profissões. Foi bom demais contar com você, Carlos, sempre aprendendo. E vamos para a próxima e discutir outros assuntos. Isso aí. Grande abraço para você. Grande abraço. Valeu. Pessoal todo.